Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal, o terceiro vídeo sobre derivadas direcionais, que vai falar sobre vetor gradiente, direções de crescimento e curvas de nível. Tudo isso relacionado a derivadas direcionais. Bom, a derivada direcional, vocês sabem que, se vocês viram o segundo vídeo, você pode calcular assim, fxa mais fyb, onde u é o vetor AB, é o vetor unitário na direção que você está querendo calcular a derivada direcional de uma função f. Você pode escrever fxa mais fyb como sendo fxfy, um vetor, produto interno AB. Tudo bem? Porque esse produto interno fica del f del x vezes a mais del f del y vezes b. Fica isso aqui. Então, em vez de escrever assim, você escreve como produto interno desses dois vetores. A gente vai chamar esse vetor aqui de nabla f. Nabla é esse símbolo aqui, f é a função. E esse vetor aqui é o u. Esse vetor nabla f, a gente vai chamar ele, na verdade, de gradiente de f de xy. Então, esse aqui é o gradiente de f de xy, esse aqui é o vetor u que dá a direção. Então, o vetor gradiente de uma função é o vetor formado pelas suas derivadas parciais. Por exemplo, se a função, né, é 2xy², quem é o vetor gradiente dela? É derivada em x, derivada em y. É um vetor que vai depender de xy. Então, a derivada aqui em x é 2y², em y é 4xy, tudo bem? Então, esse é o vetor gradiente. Ele vai ser muito importante. E agora a gente já vai ver algumas coisas, por que ele é importante. Ok? Bom, você tem o vetor gradiente, você não sabe para onde que ele aponta, mas está por aí, o vetor gradiente. Aqui está o vetor 1. Certo? Eles formam um ângulo alfa. Esse ângulo alfa pode ser qualquer número qualquer ângulo entre 0 e 360. Ok? Então, eu chamei de alfa o ângulo entre o gradiente de f e o vetor unitário u. Então, vocês lembram que da propriedade de produto escalar? A derivada direcional, né? Ela é o produto escalar do gradiente com u, certo? Agora, o produto escalar do gradiente com u, a propriedade do produto escalar fala que é o produto escalar de dois vetores é a norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Se vocês lembram lá da geometria analítica. Agora, como a norma do vetor u é 1, isso aqui dá norma do gradiente vezes cosseno de alfa, ok? Então, a derivada direcional na direção u de f, de uma função f, é a norma do vetor gradiente vezes o cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre a direção u e o gradiente. Ok? E daí é muito interessante isso, a gente pode estudar esse valor aqui dependendo do alfa, certo? Olha só, esse valor aqui está fixo. Eu vou mudar o alfa, eu estou mudando este vetor aqui, ok? Tem vários alfas possíveis, várias direções possíveis. Quando que o cosseno é máximo? O cosseno é 1 quando o alfa é 0, tá claro? Então, quando o alfa é 0, o cosseno de alfa é 1 e a derivada direcional aqui vai ser máxima. E ela vale norma do gradiente de f. Agora, quando que o alfa é 0, é quando o u e o gradiente apontam na mesma direção. Tá claro? Então, quando o u aponta na direção do gradiente, a derivada direcional é máxima e vale a norma do gradiente. Tá claro? Agora, esse cosseno de alfa aqui pode ser menos 1 também. Quando que ele é menos 1? Ele é menos 1 quando o alfa é 180. Você tem o u aqui e o gradiente de f aqui. Forma um ângulo de 180 graus. O cosseno de alfa é menos 1.
Então, a derivada direcional é mínima, ela vale menos a norma do gradiente de f. Ok? Então, quando a direção é oposta ao gradiente, a derivada direcional é mínima e é negativa menos a norma do gradiente. Ok? E a derivada direcional ela é nula quando? Quando o cosseno de alfa é zero. Quando que o cosseno de um ângulo é zero? Quando esse ângulo é mais ou menos 90. Então, se o U estiver aqui ou aqui, formando um ângulo de mais ou menos 90 com um gradiente de f, a derivada direcional é nula, pois esse cosseno aqui é zero. Okay? Então, quando o U é perpendicular ao gradiente, a taxa de variação da função naquela direção é nula. Tudo bem? Então, a gente tem essas três coisas aqui. A derivada é máxima quando o está na direção do gradiente, é mínima quando o é oposto ao gradiente e é zero quando o é perpendicular ao gradiente, ok? Aqui ela tem um valor positivo igual à norma, aqui o valor negativo igual a menos a norma. Agora, observa só o seguinte, isso aqui. Aqui está o seguinte, você está nesse ponto aqui, o gradiente da função aponta para cá, e você pegou uma direção perpendicular ao gradiente. Você está falando que a derivada direcional aqui é zero, ou seja, se você está nesse ponto e anda uma distância muito pequena nessa direção, a tendência é que a variação da função seja nula ali, ou seja, que você continue na mesma valor da função daquele ponto. Ou seja, a função não vai mudar. Vamos ver isso mais de perto agora, falando das curvas de nível. Vamos ver a seguinte relação entre o vetor gradiente e a curva de nível de f. Considere uma curva de nível de f e r uma parametrização dessa curva. Então, você tem aqui curvas de nível de f, tá claro? Como se fosse várias alturas. Aqui você tem um K1, aqui um K2, aqui um K3. Né? Isso aqui falam as alturas que o gráfico passa, né? Você está aqui no plano x, y. Então, aqui a função vale K3. Aqui em todos esses pontos a função tem um valor K2. Em todos esses pontos a função tem um valor K1. Ok? Vamos fixar uma delas. Por exemplo, K3. Pega um ponto aqui. Agora, vamos pegar R de T, uma parametrização da curva. É uma equação paramétrica para essa curva aqui, x de t, y de t. Então, à medida que o t varia, você anda aqui, tá claro? Então, o t está variando, você está andando nessa curva. Se k é o valor da função nessa curva, k3 ou k, tanto faz, significa que a função calculada em todos esses pontos aqui dá k. Ou seja, a função calculada em todos os pontos x de t e y de t é k. Constante, para todo t. Então, se eu derivo aqui dos dois lados, a derivada aqui com respeito a t dá zero. A derivada aqui é a derivada de f de x de t, y de t com respeito a t. A gente vai usar a regra da cadeia. Você tem f de x, y e x e y dependendo de t. Então, isso aqui fica a derivada de f em relação a x dx dt mais derivada de f em relação a y dy dt. Tá claro? Agora, você pode falar que isso aqui é del f, del x, del f, del y, vezes o vetor x' e y', tá claro? É o produto em escalar entre este vetor e este. Ok? Agora, este vetor aqui é o gradiente da função. Este vetor aqui é o vetor R'. Se você tem uma parametrização da curva, para todo t, você está andando aqui na curva, à medida que o t aumenta. Esse vetor R' é um vetor que é tangente à curva aqui, ok? É um vetor tangente. Ora, você está falando que o produto escalar do gradiente com o vetor tangente dá zero. Mas se esse produto é zero, eles são perpendiculares. Ok? Então o gradiente aponta para cá ou para cá, tanto faz. Eu não sei onde é, mas eu vou desenhar para cá, ok? Então o gradiente de f, ele é perpendicular ao vetor tangente à curva. Isso é válido para toda função diferenciável
certo? E essa aqui é a curva de nível da função. Ou seja, o gradiente é perpendicular à própria curva de nível, porque ser perpendicular ao vetor tangente é equivalente a ser perpendicular, por definição, à curva, tá claro? Então, o vetor gradiente é perpendicular à curva. Isso aqui tem relação, isso aqui está de acordo com a propriedade 3 acima. Ok? Olha só essa propriedade 3. A derivada direcional de f numa direção perpendicular a ele é zero. Quais são as direções perpendiculares a f agora? São direções tangentes a curvas de nível. Então, se você está nesse ponto e anda um passo muito pequeno na direção do vetor perpendicular ao gradiente, você está andando na direção do vetor tangente à curva de nível. E se você está andando na direção do vetor tangente à curva de nível, você está mais ou menos permanecendo na curva de nível, ou seja, a sua derivada, a sua variação da função é zero. Imagina que você está num cafezal, né? Isso aqui são as curvas de nível do cafezal plantadas na mesma altura, né? Então você tem uma fileira de pés de café aqui, outra aqui, em diferentes alturas. Isso aqui é uma altura mais baixa, uma altura mais alta e uma altura mais alta ainda, certo? Então você está aqui nesse ponto. Se você andar nessa direção ou nessa, que são perpendiculares ao gradiente, você vai continuar na curva de nível, né? É só um passo pequeno. Você vai continuar na mesma altura. Se você andar nessa direção, você vai subir a montanha o mais rápido possível. Se você andar nessa direção, você vai descer da maneira mais rápida possível, naquele ponto, certo? Naquele ponto. Então, tem essa propriedade aqui, que o gradiente é perpendicular à curva de nível. Então, juntando todas essas propriedades do vídeo que a gente viu agora, né, a gente conclui o seguinte sobre o vetor gradiente. Se você tem uma função diferenciável em cada ponto do domínio dela, o que acontece? O vetor gradiente, naquele ponto, aponta para a direção de maior crescimento da função. O vetor menos o gradiente aponta na direção de maior decrescimento. E o vetor gradiente é perpendicular à curva de nível passando no ponto. Nessas direções perpendiculares ao gradiente, a taxa de variação da f é nula. Então, você tem uma curva de nível aqui passando num ponto, x0, y0, certo? Você calcula o gradiente. Ele vai ser necessariamente perpendicular à curva de nível, certo? Se você está aqui e der um passo pequeno na direção do gradiente, você vai crescer o mais rápido possível dentre todas as outras direções que você pode andar aqui, ó. Dentre todas as direções que você pode dar um passo pequeno, a que você vai mais crescer o valor da função é a do gradiente. A que você vai mais descer o valor da função é menos o gradiente. Vai diminuir o valor da função. E a que vai continuar o valor da função igual é as direções perpendiculares ao gradiente, tá claro? Então tá muito claro, né, o desenho, que aqui é máximo, vai diminuindo, 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 diminuindo. Aqui é zero crescimento, aqui é decrescimento, e aqui é máximo decrescimento, e aqui é decrescimento também, e aqui é zero, e aqui é crescimento. Daqui para cá a função cresce cada vez maior, tá claro? Então o gradiente ele te dá a direção que o plano tangente está crescendo mais, certo? Se você tem um gráfico e faz o plano tangente, tem uma direção que o plano tangente sobe mais rápido. A direção contrária, o plano tangente desce mais rápido. As direções perpendiculares permanecem na mesma altura e as direções intermediárias ele cresce um pouco, decresce um pouco, tá claro? Bom, para finalizar, vamos fazer um exemplo, né? É o mesmo exemplo de antes lá, essa função, mas agora é para encontrar as curvas de nível da função e encontrar a curva de nível passando pelo ponto 1. Então vamos igualar f de xy a um k para encontrar as curvas de nível. A função é x² mais y². Então as curvas de nível são circunferências centro 0, 0
e raio K. Aliás, raiz de K. Ok? Qual que é a curva de nível em 1? X igual a 1, y igual a 1. A gente tem o f de 1 igual a 2. Então, esse K é 2. Então, você tem x quadrado mais y quadrado igual a 2. Certo? Então, o raio é a raiz de 2. Então, essa circunferência é uma circunferência de raio raiz de 2. E aqui está o ponto 1, 1. Correto? Bom, a gente sabe que isso aqui é uma circunferência. A gente sabe que o raio é perpendicular, né? Então, essa direção aqui é perpendicular. Vamos ver quem que é o gradiente. Vamos calcular o gradiente da f no 1. O gradiente da f, num ponto xy, é a derivada em relação a x, derivada em relação a y, que dá 2x, 2y. Ok? Começou a tocar ali um negócio ali, o Palmeiras, mas isso aí não vem ao caso. Começou 2x, 2y, ok? Quem que é o gradiente, então? Aqui é 2, 2. Esse vetor 2, 2 é um vetor que está aqui, de tamanho 2, né? Nesse ponto 1, você apoia o vetor 2, 2, ele está aqui, ele é perpendicular à circunferência, porque ele é paralelo ao raio, né? E numa circunferência o raio é perpendicular, certo? À tangente aqui, ok? Então essa aqui é a direção de maior crescimento. A direção de maior decrescimento é essa, certo? E a derivada direcional nessas direções. Então, se U é igual ao 2, 2 sobre a norma do 2, 2, né? Então, U é um vetor unitário aqui, né? Que o 2, 2 não é unitário. U é esse vetor aqui. Quanto é que fica a DUF no 1? Eu nem preciso calcular a derivada direcional. A gente sabe, né, que na direção do gradiente, que aqui é o 2, 2, o gradiente aponta na direção de maior decrescimento e a gente sabe que nessa direção a derivada é direcional, é a norma do gradiente. Isso aqui é a norma do gradiente de f no ponto 1. Quem que é o gradiente de f no ponto 1? É o 2, 2. Então, essa derivada direcional aqui vai ser raiz de 4 mais 4, raiz de 8, que é 2, raiz de 2. É a derivada nessa direção aqui. Não era exatamente isso que a gente obteve nos outros exercícios? 2 raiz de 2? 2 raiz de 2 a gente obteve de várias formas, certo? Nos exemplos dos vídeos anteriores, o vídeo 1 e 2. Assistam lá o vídeo 1 e 2. Agora, se U é menos o gradiente de f dividido pela norma do gradiente de f, né? Então, se U é esse cara aqui, né? Então, isso aqui vai ser um menos 2, 2, menos 2, menos 2, né? Sob a norma do menos 2, menos 2, ou do 2, 2, tanto faz. Então, quem é o DUF? Vai ser menos a norma do gradiente no ponto. Então, isso aqui vai ser menos 2 raiz de 2. Então, a derivada direcional nessa direção é menos 2 raiz de 2. Então, a função decresce rápido aqui, certo? Então, essa aqui é a direção de maior crescimento. E essa aqui é a direção de maior decrescimento.
Observe que elas são perpendiculares à curva de nível, né? A curva de nível está aqui. Está aqui e aqui a direção perpendicular a ela, a derivada direcional é zero, claro? Então, você tem isso aqui. Observe que a gente não precisou usar a fórmula lá do fx vezes a mais fy vezes b, porque a derivada aqui na direção do gradiente é sempre a norma do gradiente, e na direção do menos o gradiente é menos a norma do gradiente. Isso aí a gente já falou. Agora, para finalizar, vou interpretar geometricamente, fazer o gráfico, né, dessa função. Então, vou tentar fazer aqui o gráfico, certo? Vou fazer aqui, ó, algumas curvas de nível. Certo? Então, ali você tem curvas de nível da função. Você tem os eixos x, y, z, né? E você tem aqui o gráfico da função, que é um paraboloide, né? A gente já sabe disso. Então, você tem as curvas de nível aqui, né? Essa curva de nível aqui corresponde a esse nível da função, essa curva de nível corresponde a esse nível da função, etc, etc. Né? O gradiente, observe só, o gradiente de f é 2x, 2y, porque a f é x quadrado mais y quadrado. Observe que o gradiente é sempre paralelo ao vetor xy, né? Que é o vetor posição. Então, em cada ponto, esse aqui é o vetor posição do ponto, o gradiente é paralelo àquele vetor. Então, em cada ponto, o gradiente aponta para fora aqui assim, tá claro? Então, estou desenhando os gradientes ali. Observe, então, que quando você está numa curva de nível, a maneira de crescer mais rápido é você pegar uma direção oposta à origem, né? A olhar para a origem, né? A direção crescendo xy igual, né? Porque 2x, 2y é o mesmo... é um vetor posição aqui. Então, você olha para a origem, vira e vira 180 graus e anda para cá. Claro, esse é o jeito de crescer mais rápido a função. Menos o gradiente é menos 2x menos 2y. Ele aponta para a origem. Então, em cada ponto, né, o jeito de você diminuir a função mais rápido é andar para a origem, certo? É porque você tem uma simetria circular aqui, né, radial, né, no gráfico dessa função, tá claro? E em cada ponto, para você permanecer no mesmo nível, você tem que andar de maneira perpendicular à curva de nível, certo? De maneira tangente à curva de nível, perpendicular ao gradiente. Ok? Então a interpretação é bem intuitiva, certo? Então estudem essas propriedades aí, certo? Tentem entender, fazer um exemplo com vocês mesmos, ok? Com uma outra função aí. É isso, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!